Salve, salve, amados! Estou aqui para a nossa live com o Pena de Coruja. Estou só ajeitando um pouco a câmera. Vocês vão ficar um pouco tontos, mas espero que vocês não se assustem. Bem-vindos! Hoje eu vou falar aqui com o Pena de Coruja, Tiaguinho querido. Aê! Tiaguinho já chegou. Vou deixar todo mundo enjoado ainda, porque eu tô arrumando aqui essa câmera. Porque quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão, não é mesmo? Vamos lá, Tiaguinho, seja muito semanal. Hoje com um papo quentíssimo, que é Showzica, show urucubaca. Aê! Aê! Tô deixando o povo enjoado hoje, calma aí. É estranho porque eu fico embaixo, né, quando você chama, eu nunca esqueço. Só que o bom é que quando eu chamo, eu fico na horizontal. Quando eu entro, nossa, eu fico na vertical e eu nunca sei o que tá enquadrando, sabe? Eu só vejo quando acaba. Então hoje eu falei, ai, gente. Felipe, Diana, Márcia, tudo bem, gente? Vão entrando. Hoje a gente vai falar choro cubaca. André, querido, tudo bem com você? Vamos falar em Showzica, como se proteger dessas energias que a gente vive nesse mundo, né? A gente tá sempre aí com várias situações. Aê, parou agora a câmera. Ih, Parou, Carol, agora tudo eu bem? achei. Agora eu achei o vórtice. Você tá no quintal, uma paisagem Nunca super sabe. bonita. Gente, eu preciso dividir para tudo, que agora, quem sabe, Thiago, nosso querido maçom, pode ajudar. Eu não sei se vocês viram hoje em São Paulo, quem é de São Paulo, eu estava no jardim, vim fazer o mini yoga tal, aí na hora que eu fui sentar para meditar, eu olhei para o sol, tinha um arco-íris ao redor do sol. Absurdo, assim, eu fiz um stories de tão impressionada que eu fiquei. Aí eu fui pesquisar na internet e descobri que se chama halo solar, que só acontece quando tem partículas de gelo no ar, que elas têm que estar, que elas têm um formato hexagonal e que tem que estar sei lá o quê, para formar esse arco-íris perfeito. Aí eu falei, ótimo. Aí eu fui ver quais eram as simbologias do halo solar. E aí falavam que algumas religiões tinham, tipo, né, os anjos têm, mas Aurora. também que para os maias era o aviso de grandes catástrofes. E muito louco, porque eu tô com várias amigas conhecidas chegando e que estão me mandando mensagem falando que elas estão com um sentimento meio angustiante. Uma na Alemanha, outra que tá na Bahia. Ela falou, amiga, aqui na Bahia hoje rolou o maior vendaval, tô com sentimentos de catástrofe. Aí quando eu li isso, eu falei, Jesus, ainda bem que a gente tem pena de coruja, porque tá uma coisa louca. Sem catástrofes. Na verdade, ele realmente representa. Acho que para os celtas, às vezes, representam prosperidade, fartura e Eu tudo deitei isso. na grama e falei, estou aqui. Estou aqui, Representa nave espacial me prosperidade e leva. fartura. Mas acho que catástrofes não. Mas na verdade, hoje tá um dia onde a gente tá com uma ansiedade, né? As pessoas estão ansiosas, eu percebi isso, né? Tá rolando uma energia aí de bastante ansiedade, sim. Mas a gente tem que saber controlar essas energias, né? Às vezes o mundo tá num processo de ansiedade exatamente para você se colocar e repensar por que eu posso estar ansioso, por que eu posso estar preocupado demais com o futuro e não estou vivendo o presente, né? E a gente tem que fazer esse questionamento o tempo todo aí, porque o mundo que a gente vive hoje é viver no futuro e não viver no presente, né? Exato. É muito isso, essa ansiedade muito forte. Galera que foi chegando, ó, se vocês tiverem, queria saber se vocês se sentem invejados, sentem energia negativa, se você se sente sugado, ou se você sente pessoas tóxicas aí sugando vocês, o que vocês acham de tudo isso, como é pra vocês. E também se quiser mandar perguntinhas naqueles pontos de interrogação, pode mandar também, porque fica até mais fácil pra gente responder às vezes. Isso, muito bom. Nossa, que legal, que legal. É difícil as pessoas verem isso, né? Eu mesmo não vi. Eu É fiquei super raro. Eu li que é super raro de acontecer. Fiquei, uau, me senti uma honrada, mas na hora o que eu senti, eu falei, gente, é uma nave espacial galáxia dos mais ascensionados que vieram me teletransportar. Detei na grama e falou, vou, me leva, me leva que eu tô pronta.
É muito engraçado isso, né? Porque a gente entra nesse processo. Mas eu acho que é uma coisa bem energia positiva, realmente. A parte de sol representa o Deus Sol, né? Pra energia, né? É a fertilidade, é a felicidade. André, querido, me sinto esgotado, sentimento de tristeza. André, você é massoterapeuta, né? Andréia, Não, é o é André, André André. mesmo. André. Desculpa. Querido, você é massoterapeuta. A gente que trabalha com pessoas, a tendência é a gente ter um esgotamento energético muito grande. Eu mesmo que atendo tarô, tem hora que eu fico bem esgotado energeticamente. E aí a gente tem que lidar com isso de várias formas. Tomo muitos banhos aí ao longo da semana. Trabalho bastante com banhos energéticos, mas eu trabalho bastante com cristais também. Então, principalmente recarregar, principalmente quem é massoterapeuta, a gente trabalha com energia. E por mais que a gente receba muita energia no plexo solar, muitas vezes o chakra sacro ele recebe também uma carga energética, principalmente quem trabalha com massagem. Então é importante equilibrar esses chakras sim. Olho de tigre no chakra sacro ajuda bastante para reequilibrar a energia, mas os três chakras mais materiais têm que ser equilibrados constantemente, tá? Eu recomendo muito banho de boldo com pó de gengibre para massoterapeutas e terapeutas, porque a gente dá uma revitalizada bastante. Pode jogar na coroa também, então pode jogar na cabeça, pode jogar na cabeça aos pés. Olha, que máximo. Eu domingo, o Thiago tinha me passado um banho e eu não tinha o gengibre, eu tinha muito pequenininha. Eu falei, quero caprichar no gengibre desse banho com gengibre. Aí eu pedi para minha mãe, aí ela levou. Eu fui para um banho, ela, banho com gengibre. Eu falei, agora estou cheia das receitas aqui com o Thiago. Não, o gengibre, ele revitaliza, né? E além de revitalizar, ele traz esse processo de prosperidade. E também, tudo que a gente usa gengibre, Pri, beijão pra você. Tudo que a gente usa Amém. gengibre, a gente dá uma super força aí, né? É como se a gente tipo, tivesse um up. Então a gente potencializa a força de qualquer erva ou de qualquer magia também com gengibre. Ótimo. Muito bom, Ti. Muito bom. Legal. Eu até, colocando que você trouxe a história dos cristais. Boa tarde, Pri. Eu teve uma época que eu atendia um estúdio de tatuagem e que eles estavam num lugar que era meio escondido, mas eles eram incríveis, eles queriam fazer a energia rodar. E aí eu cheguei e vi, percebi, né, que como é um lugar também, eles usam, né, agulhas e tal, então tem que ser tudo extremamente limpo. Porém, a recepção não precisava ter todo aquele ambiente clean. Eu falei, gente, vocês não têm planta aqui, vocês não têm cristal, vocês não têm fonte, vocês não têm água, sabe? Vocês não têm nada circundante, vocês não têm vida. É óbvio que não vai ter cliente aqui. Aí fui com um pêndulo, com radiestesia, fui sentindo as áreas, o que a gente podia trazer de elementos também, né, da natureza para ajudar lá. E principalmente esse fluxo de muita gente que passava no estúdio, né? Então, Clínicas e estúdio, essas coisas passam muita gente, acaba deixando energia, né? Então tá uma troca energética. Então tem que fazer um filtro, né, energético e ao mesmo tempo não pode usar nada que espante, né? Porque dependendo da situação, a gente vai usar alguma coisa para proteção, a gente vai isolar. E quando é comércios assim, a gente não pode causar um isolamento. A gente tem que trazer proteção e ao mesmo tempo atrair. Então existe essa dificuldade muito das pessoas, né? Muita gente trabalha com pedras negras para proteção. E eu gosto muito de pedras negras para proteção. Mas em comércio eu já não uso. Eu já não gosto de usar em comércio. Porque, por exemplo, uma turmalina negra é ótima para você, depender da sua casa, colocar ali no num cantinho carro. interessante, no carro. É bem interessante a turmalina negra para proteção espiritual, para tudo isso. Mas quando a gente pensa num comércio ou num estúdio, onde você precisa de clientes, se a gente usar a turmalina negra, ela vai causar um isolamento. Então ela causa um efeito ali legal de proteção, mas proteção demais, entendeu? Então a gente deveria usar um outro tipo de cristal nesses casos. Sim. Então, cristais é bom sim para chamar clientes no salão. Acho bem fundamental trabalhar com cristais. Mas no Também. salão de cabeleireiro eu usaria bastante citrínio. Porque o citrino ele favorece muito a comunicação e ele favorece também a prosperidade. Então a gente vai trabalhar com os dois lados aí da proteção da prosperidade e também da comunicação, né? Porque o cliente ele não quer só um cabelo bonito ou alguma coisa do tipo, ele também quer se sentir confortável. As mulheres principalmente vão no salão muitas vezes para contar os seus problemas, é um processo psicológico ali, né? De terapia Total, e também. eu falo que assim como os massoterapeutas, eu sempre falava isso para os meus cabeleireiros, que eles estão mexendo no cabelo das clientes
Gente, é DNA puro, é energia, toda a história da pessoa tá no cabelo. Então, E esse o nosso ritual chakra também. coronário tá no cabelo, né? Então, assim, você vai trabalhando com esse chakra também. Isso é importante para as pessoas que vão cortar o cabelo. Tome cuidado com quem você vai cortar o cabelo, porque se a pessoa não tiver uma energia boa ou não estiver numa energia boa, você sai de lá acabado. É verdade, já aconteceu várias vezes comigo. Sai É já muito acabado. importante. Salão de cabeleireiro é uma coisa muito engraçada, porque depende, mesmo barbeiro, tudo isso, a pessoa está em contato o tempo todo com a sua coroa. E por mais que seja, a mão irradia muita energia, né? E aí irradia energia positiva ou negativa, cada um vai saber como que é. Se a pessoa que está trabalhando com você não está com uma energia positiva, ela também vai irradiar uma energia negativa, e aí você sai bem cansado. Então é importantíssimo a gente saber com quem a gente está lidando, e às vezes até se proteger antes de cortar o cabelo, para que você não tenha esse tipo de Total. agressão. Eu Ju sempre, eu Furna, tenho, beijão. eu tenho uma dica que eu aprendi com a Louise Hay, que eu amava, uma meditação que eu fazia pela manhã, que ela chamava, né, tipo, anjos ou seres de luz, seres do amor, vão na minha frente no caminho para onde eu passarei hoje. Todas as pessoas que eu encontrarei vão na minha frente, tipo, espalhando amor, sabe, gentileza, boas energias, aonde quer que eu passe hoje. Então, essa é também uma É, visualização isso é legal. importante. Eu gosto dessa meditação da Louise Ray. Louise Ray é a diva, na verdade, né? Ela é diva. Ó, chegou uma pergunta aqui também no nosso do Luto Reds. Calma aí. Andando. Ah, ela mandou aqui também, que é o da Clínica de Pilates. Isso. Que clínica de Pilates, o que você pode usar? Cristais na clínica de Pilates é bem legal mesmo. Mas clínica de Pilates, estou pensando aqui, a gente tem que pensar um pouco no processo de flexibilidade da Então, mas pessoa, eu né? tô pensando, a fisioterapia também tem a ver com os ossos, né? Tipo, com a estrutura, com a reestruturação dos ossos. Exatamente. E aí, nesse caso, quando eu penso em ossos, eu penso em sol, sabia? Porque o sol está muito ligado com a nossa saúde dos ossos. E aí, uma pedra do sol, bem legal, uma pedra bonita do sol para deixar no ambiente ali, principalmente onde as pessoas estão executando o exercício, eu acho que seria bem interessante. Porque ela traz esse processo de cálcio, de sol, de revitalização e ela também traz prosperidade e ativação. Mas para todo tipo de comércio, gente, é legal a gente ter algumas plantas de poder, plantas que você sinta, flores é legal, né? Às vezes uma Flores, vez por eu semana amo vai também. comprar uma rosa, né? E deixar no ambiente, a rosa ela traz uma transmutação para o ambiente, né? E cada As rosa vai ter um orquídeas. significado. Uma vez eu li, gente, foi a coisa mais linda da minha vida. E orquídea, assim, tem promoção na Cobase por R$ 17. Então não vem que orquídea é caro, não. Eu vi uma vez um especialista australiano falando, olha que incrível, que as orquídeas emitem um som. E a frequência desse som que elas cantam, que elas soltam esse que a gente não consegue captar com os nossos ouvidos, é a mesma frequência do reino angelical. Então, que elas têm essa capacidade de trazer essa harmonia. E aí, desde então, eu comecei a observar, vocês observem que todos os lugares que tem uma orquídea tem uma egrégora, que é assim, acolhedora, gostosa. E eu achei muito curioso que eu fui fazer, tipo, no mínimo 5 anos que eu não ia no Shopping Morumbi. Quem conhece aqui vai saber. Lá tem o Atrium, que mudaram totalmente, que era um lugar lindo, com pirâmides de vidro. Mudaram, fizeram um hall tipo, totalmente impessoal. Tiaguinho, tem um canteiro enorme, lotado de orquídea. As orquídeas eu achava até que eram de mentiras, são todas pink, assim. Mas eu olhava para elas, assim, ao mesmo tempo que eu olhei, eu falei, meu Deus, elas são de verdade, que coisa mais linda. Mas aí eu olhava para aquele lugar todo impessoal, sabe? Todo grande, aberto, aquelas luzes meio brancas, tipo, meio de hospital. Eu falava, meu Deus, como as... Sabe, eles, ao mesmo que eles estão, tipo, gritando, pelo amor de Deus, natureza, cria uma energia positiva aqui. Mas ao mesmo tempo eu olhava e falava, gente, não dá, que lá o antro É só muito seco, é suplemento muito frio. mental. Não, isso é verdade. Mas flores fazem muita diferença. A orquídea, eu gosto de orquídea, eu nunca tinha trabalhado com ela nesse sentido espiritual angélico. Eu achei bem interessante. Já tive até algumas ideias aqui que eu vou fazer alguns testes. Faz.
Eu vou fazer alguns testes com elas. Deixa eu só. O Ícaro tinha mandado uma pergunta. Ícaro, você tem um consultório do quê? Eu acho que é interessante a gente saber do que é um consultório, porque você falou que usa quartzo branco e quartzo rosa. Os dois são super favoráveis em consultório, mas depende do que é o consultório, né? Porque às vezes é um consultório de transformação, sabe? Pode ser um consultório ou alguma coisa no sentido de estética, e aí você usaria um outro. Ou se não, o quartzo branco aí é legal sempre, mas o quartzo rosa tá trazendo um amor, uma tranquilidade muito grande. E às vezes é um consultório de psicologia, às vezes você precisa instigar alguma coisa a mais. Então a gente poderia usar uma outra pedra para instigar outras situações também nas pessoas, né? Geralmente nos meus atendimentos eu carrego a Pedra da Lua. Eu gosto muito, que eu me sinto muito conectada para entender o além do que a pessoa está falando e está me trazendo. A Pedra da Lua fala do inconsciente, né? Então, quando a gente trabalha com ela, ela vai tipo, na profundidade da pessoa, ela vai trazer esse inconsciente, o que está atrapalhando lá no inconsciente dela. Eu acho fantástico. Eu adoro trabalhar com a Pedra da Lua também. Mas eu E te a Pedra da adianto, Lua tem uma dificuldade, né? Porque a gente acha a Pedra da Lua falsa, não a verdadeira, né? Isso que é ruim. exato. Mas eu tenho uma pergunta cabeluda para você aqui. Vamos lá, eu gosto de perguntas cabeludas. Adoro. Então, e sobre... Eu estava pensando, né? Porque eu quero depois falar do lance da meditação, quanto que a gente abre o nosso campo também para receber essa energia. Claro, quem trabalha com o público está mais receptivo. Mas no dia a dia, tipo... As pessoas, você às vezes vai no supermercado, uma atendente que fala grosso com você, aquilo usou seu dia pro resto do dia. Então, o quanto que a gente tem que trazer essa presença, né? Pra gente estar atento e ver o que é meu, fica comigo, o que é seu, fica contigo. Mas e no caso de convivências constantes? Então, por exemplo, filhos que moram com mães tóxicas, relacionamentos que os parceiros dormem juntos. Então, um tá com uma energia lá embaixo, o outro não. Aí tá todos os cristais, tá tudo lá. A bruxa tem tudo lá, só que aí o outro desequilibrou, ela fica lá, né? Limpando, tirando encosto, e meu encosto dormindo do lado e as energias lá. O encosto é físico, o encosto não é espiritual, né? Tá quase voando aqui. Então, como é que a gente faz para trazer essa harmonia? Assim, alguma sugestão que você tenha para essas convivências mais intensas? Não, tem pessoas também do trabalho, por exemplo. Você é obrigado a trabalhar com a pessoa e a pessoa às vezes tem do seu E a pessoa lado, senta né? nas suas costas, eu odiava. Essas coisas assim que você, tipo, a pessoa chega até arrepia, né? Porque você já tá com aquela sensação de a pessoa já chega com aquela energia negativa. Na verdade, existem duas situações aí. Primeiro, é uma proteção constante. A gente tem que criar um processo interno de proteção constante. É uma coisa muito engraçada. Orar e vigiar. Eu ia falar agora. Orar e vigiar e constante, constante. A gente só absorve a energia alheia se a gente baixar na mesma frequência do outro. Isso é bem digno, né? Então, assim, e a gente só vai abaixar naquela frequência se a pessoa te trazer algum tipo de incômodo. Então, se ela te trouxe algum tipo de incômodo, você vai começar a baixar na frequência dela e vai começar a captar aquela energia. E aquele incômodo, normalmente, é o efeito espelho. Tá? A pessoa só vai te causar incômodo se ela, de alguma forma, ela tem alguma coisa nela que reflete em você e você, na verdade, ainda não sabe lidar com aquela situação. Então, o efeito espelho, nesse caso, é muito forte, né? Nesse caso específico de pessoas tóxicas que convivem com a gente, Ícaro, depois fala do que é seu consultório pra gente te ajudar. E assim, com pessoas tóxicas, acho que aqui o Ho'oponopono é uma das saídas mais fáceis que a gente tem. Mas existe uma situação muito boa, assim, pessoas que, por exemplo, se você tem um marido que é muito tóxico e o tempo todo tá te contaminando, lógico que algumas vezes, ok, isso acontece com todo mundo. Se você tem uma mulher que às vezes, isso vai acontecer sempre. A gente tá em frequência. Mulher na TPM possuída pelo demo. Isso é normal, né? A gente vai ter esses momentos. Mas se isso tá acontecendo constante, e isso já tá te incomodando há um grande tempo, você tem que começar a se questionar se isso tá valendo a pena ou não. Porque começa a te incomodar. Uma coisa que é muito complicada, eu acho que a gente já falou isso em alguma live, não sei se a gente falou aqui, mas quando a gente está num ambiente tóxico e a gente quer se libertar desse ambiente tóxico, a gente quer mudar a nossa frequência, se a gente ficar nesse ambiente tóxico, fica muito mais difícil. É aquela situação de uma pessoa que é um usuário de drogas. Se ele é um usuário de drogas e ele convive o tempo todo com usuários de drogas, com certeza vai ser muito difícil ele largar essa droga. Entendeu? Ele largar essa dependência química. Então a gente tem que sair do nosso ambiente, sim. Então aí muitas situações de pais e filhos que moram na mesma casa, tem hora que os filhos têm que levantar voo e sair porque aquela energia está contaminando constantemente eles.
Porque pai para filhos é muito mais complicado essa situação. Porque o pai acaba jogando uma energia e o filho aceita normalmente a energia do pai, porque ele acha que é um dever compreender e sentir e viver a energia dos pais, entendeu? Por mais que Exato. isso é mais complicado quando a questão é de pai para filho do que de filho para pai ou de cônjuge. E irmãos também. Eu já peguei casos de irmãs e na época eu passei o Ho'oponopono. Eu falei, né, você não tem, era uma situação que ela não podia sair e que os pais sempre ficavam do favor da irmã. Tipo, e aí criava toda uma situação conflituosa, péssima. E eu falei, amiga, Ho'oponopono se coloca no tubo de luz, tem um decreto dos mais ascensionados de tubo de luz que eu gosto muito. Se alguém quiser, depois eu posso mandar. Me manda um direct que eu envio com muito prazer. E era isso. Eu falava, olha, se coloca no seu tubo de luz e Ho'oponopono até passar essa situação. Porque exatamente porque ela não tinha como sair dela, eu falei, alguma coisa aí você tá tendo que crescer por dentro. Nossa, me veio uma coisa aqui que é engraçada, né? A gente tava falando de flores e a gente falou de conflitos familiares. Pra quem tem casa, gente, tem algumas flores que são Pra quem boas ter em tem, casa. desculpa. Pra quem mora numa casa com outras pessoas, tem flores que são super positivas ter em casa, mas tem flores que não são positivas terem dentro de casa. Então, assim, gente, samambaia, por exemplo, eu adoro banho de samambaia, serve pra várias coisas, mas samambaia dentro de casa causa conflito. E baixa energia. Baixa energia, então não é legal ter samambaia. Cactos também, cactos no banheiro até que é aceitável por uma situação da energética do banheiro, que é uma energia mais de polo negativo, não quer dizer que é negativa, mas ela tem um polo negativo, né? Então cactus é positivo até no banheiro, mas os cactos são bons sempre perto da porta de entrada do lado de fora, entendeu? Porque aí vai trazer uma proteção para sua casa, mas dentro da casa pode criar atritos também. Entendeu? Então são plantas aí que são positivas, mas a gente tem que saber usar, né? Não vai colocando qualquer tipo de planta dentro de casa também, que nem sempre é positivo, né? Então, agora eu lembrei, aproveitando o gancho, muito sobre qual que é a espada de São Jorge. Eu descobri, por um tempo, eu descobri que ela tem algumas plantas, gente, que ajudam a melhorar a qualidade do ar. Principalmente para quem mora em cidade que nem São Paulo, que é uma poluição só. Tem várias plantas e flores que ajudam a melhorar a qualidade do ar em casa. E uma delas é a espada de São Jorge. E aí eu lembro que quando eu comprei, eu fiquei super preocupada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pôr uma espada de São Jorge? Né? Geralmente está sempre do lado de fora das casas, não sei o quê. E aí eu lembro que eu descobri que eu deixei na minha porta e eu falei, eu vou sentir como é que eu fico com ela. Gente, É essa ótimo. bicha cresceu tanto, linda, divina, e eu me sentia protegida, e falei, irado que tá melhorando o ar da minha casa. Incrível, Não, incrível. tanto a espada de São Jorge quanto a lança de São Jorge e acho que a espada de Santa Bárbara também, todas elas podem ficar dentro de casa, no quarto, assim, não tem É, nenhuma dificuldade. Até porque é uma energia que ela traz uma tranquilidade mental, porque é uma erva de elemento ar e todo elemento ar ela traz um equilíbrio na parte mental da gente, né? Ela traz um processo de equilíbrio nos nossos pensamentos que estão muito agitados, às vezes ela consegue trazer uma frequência diferenciada para isso. Então por isso que os banhos de espadas de São Jorge e de espadas de Santa Bárbara também são super positivos, né? Além de trazer a proteção espiritual, porque a espada de São Jorge é uma grande proteção. Você cria uma cúpula, uma camadinha de energia. Então, para quem tem pessoas tóxicas no trabalho, principalmente, é um banho que semanalmente é bom fazer. e, Tiaguinho, e aquela que é a jiboia? Eu não sei se é jiboia, uma que é uma trepadeira. Sim, trepadeiras, eu também não gosto dentro de casa. Jura? Eu tenho uma amiga agora, que onde eu vou morar no apartamento, ela tem, né, sabe aquelas telas para proteger para os gatos e crianças não caírem? E ela amou e pirou e colocou aquela Mas é jiboia para lá na fora da porta. casa, na varanda. É, na janela. Não tem varanda, é uma janelona, assim. Depois eu É, te mando uma foto. não, é que depende, né, tem a erva venenosa, tem várias que são trepadeiras aí que são interessantes. A gente tem que tomar cuidado, mas aí não é minha especialidade, que é no Feng Shui. Depende aonde está essa situação de trepadeira aí, se ela está subindo, ok, mas se ela estiver descendo, a sua prosperidade, o seu sucesso pode acabar Exatamente. caindo também. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas plantas que são mais trepadeiras, assim. Mas normalmente, se ela está subindo, é positiva. Ótimo, obrigada. O Ícaro respondeu para a gente dizendo que o consultório é de terapias holísticas. Trabalho tanto com as terapias corporais
quanto com aconselhamento e pela psicoterapia. Querido, se é terapias holísticas, acho que tá bem legal o quartzo rosa aí, mas eu acrescentaria uma ametista. Eu acho que colocaria uma drusa de ametista aí para trazer transformação para as pessoas. Acho que toda terapia holística, ela expressa no seu íntimo trazer uma transformação interna para a pessoa, uma evolução espiritual, né? E a ametista acho que é a fantástica para isso, né? Verdade. E você sente que os terapeutas, eles devem tomar banho sempre? Assim, sempre, tipo, todo dia? Pra Todo poder... dia, acho que é demais. Eu acho que é demais. E também a gente tem que tomar. Semanalmente. Mas eu acho que é até cuidado, né, com os banhos que a gente vai tomar todos os dias, porque a gente pode entrar numa vibe aí, tipo, de não saber mais qual que é a nossa energia. Porque aí você está frequentando a energia das ervas e do cristal tem todo, e aí você começa a perder um pouco da sua auto-referência de energia. Mas acho que semanalmente, dependendo da quantidade que atende, né? Porque às vezes eu atendo, tipo, 8 pessoas num dia. Então é uma carga energética bastante, né? Então depende o quanto você está atendendo por dia, e aí você vai trabalhando exatamente isso e vai sentindo, né? Às vezes você atendeu um monte de gente e você tá ótimo, e aí às vezes você começa a atender uma galera e começa a sentir um pouco mais de energia, e aí cobrir o umbigo é bem legal, né, também, né, colocar um cristal no umbigo, assim, tipo, fazer aquelas coisas, um citrino no umbigo, acho que ajuda bastante mesmo. E outra coisa, para quem quer ficar na própria energia, que a gente também falou em outra live que eu contei do sabonete, é muito Eu pegar o seu adoro essa ideia do sabonete sabonete. favorito e falar, gente, eu amo esse corpinho, tomar todo o banho com a calma, sabe? Visualizando que tá limpando, que tá purificando. Quem tiver afinidade com Oxum, fala com Oxum. É de mamãezinha, purifica aqui esse corpinho que eu amo. E que, meu, né? Vim trazer esse amor pro corpo, né? Depois passar um óleo, trazer atenção mesmo. Que isso eu acho que é a maior limpeza, mais energética, quando a gente consegue de verdade trazer a nossa consciência também, né? Para o corpo, Nossa para consciência, ter presença. consciência pro atual, pro momento. Eu acho que você falou de banho, uma coisa que a gente não falou, que é quando a gente fala de energia negativa, é sal grosso, né? Você usa sal O grosso? básico do básico, né? A gente esqueceu, gente, sorry. Sim. E eu tenho uma ressalva para o sal grosso, que Eu eu... também, eu tenho muito Ai, medo desse sal grosso. que... Eu tenho muito medo do sal grosso. Jura? Eu tenho. Porque o sal grosso ele tem uma polarização de neutralizar energias. Exato. Neutraliza tudo. Bom Tudo. e E ruim. aí, e aí as pessoas usam ele normalmente com umas outras ervas. Tipo, sal grosso e alecrim, sal grosso. E as pessoas não estão entendendo que no final das contas, tá neutralizando o alecrim, tá neutralizando a erva que tá colocando junto. Total. E aí, Total. quando você tipo, toma um banho de sal grosso, o que acontece é que você neutraliza a sua energia. Você arranca as suas coisas positivas e negativas. E E você arranca as negativa. proteções também. Pois é, mas por isso que a minha mãe era super neurótica do sal grosso, só que teve uma época que eu trabalhava num hotel. E eu sentia isso, tinha dia que eu, verão que eu também fazia 10 check-ins, eu saía de lá zureta, tipo, não sei nem como eu chegava em casa. E eu chegava, a primeira coisa era tipo sal grosso, e aí a minha mãe me ensinou a colocar a mão no plexo solar, levantar a mão esquerda e pedir para, tipo, daí o que fizer sentido para mim, invocava o sol central, que é a luz crística, Hum. preenchesse esse vazio que eu criei, né? Com o sal grosso. Eu Entendeu? faço pouco, assim, quando a pessoa está muito carregada, e tem até processos espirituais de entidades ali, de obsessores ou coisas do tipo, eu uso sal grosso, eu acho legal. E aí na consulta a gente vai entender o que é necessário. Mas aí eu uso o sal grosso assim, a pessoa antes de entrar no banho, ela toma um banho de sal grosso. Olha, que Aí legal. ela toma o banho normal dela, e no final do banho eu já entro com um banho de ervas. Boa, Tiaguinha, muito bom. Exatamente. Mas é Porque você isso. vai arrancar, neutralizar, depois você vem com a água, que tem uma energia também legal ali, aí você já pega e imputa uma energia do banho. Então a pessoa consegue até absorver aquele banho com mais rapidez, entendeu? Mas aí ela conseguiu neutralizar também o que estava fazendo mal e muito mal para ela, então fica uma coisa bem legal. Agora, tomar um banho de sal grosso, só quer uma dica, vocês não estão acreditando? Toma um banho de sal grosso e vai na 25 de março. E depois fala como vocês vão voltar dessa 25 de março. Você vai ficar tipo, sugando tudo que tem, aí volta acabado, sem conseguir nem andar. Faz um teste, é sério. Faz um teste que é tiro e queda. É horrível, não, gente. É muito punk. Era isso. Eu fazia, daí depois passava meus negócios, meus
sprayzinhos, coisinhas de lavanda, ia, desmaiava. E aí, quando chegava no final de semana, eu dormia 12 horas seguidas, porque eu ficava assim, acabada de trabalhar. Não, vai usando tudo isso. E inveja? O que você acha da inveja? Gente, eu acho, ó, eu vou até aproveitar o gancho da inveja, eu já vou trazer um outro negócio que aí você pode completar. Acho que a inveja é do humano, né? Aliás, vou ser super sincera que eu levei décadas para reconhecer que eu senti inveja. Porque eu falo, Sim. ser evoluído perfeito, não tenho inveja. Mas, e vou dizer mais, essas mídias sociais e essa nossa dinâmica de hoje em dia, ela incentiva muito a inveja. Porque tá todo mundo postando a vida perfeita, as fotos perfeitas, a família perfeita, a viagem perfeita, a roupa perfeita, o vizinho perfeito. E isso zoa, e a gente sabe que não existe o mundo perfeito para ninguém. Se a gente está nesse planeta, somos humanos, é uma ilusão. Então, eu comecei a tomar muito cuidado com quem eu me conecto virtualmente, de página. Eu tinha o lance meio stalker, sabe? De entrar na vida e de checar o que a pessoa faz, o que a pessoa... Gente, quando eu tomei a consciência que eu entro no campo da pessoa, que eu me conecto com ela, assim, mesmo celebridades, a gente entra no campo, a gente acessa. Então, eu mudei radicalmente, assim, minha relação de como me conectar. Mas é claro, até hoje, eventualmente, entro, tô vendo uma coisa e falo, ah, meu Deus, aquela pessoa tem mais seguidores do que eu e o meu trabalho é muito melhor que o dessa pessoa, sabe? Existe uma... E aí eu olho e imediatamente, estou invejando. E aí é incrível. Aí eu, tipo, corta, chama violência, não no seu processo, no seu caminho, no seu aprendizado. Mas eu demorei também décadas para descobrir que muitas pessoas me invejavam. E tudo que era pai de santo, cigana, todo mundo falava, você tá coberta de inveja. E eu falava, gente, esses caras estão viajando na maionese. Imagina, quem me inveja? Tipo, teoricamente, na minha vida, na minha cabeça, era dar tudo errado. E aí, de novo, volto para isso que, para mim, Helena, pessoalmente, é meu maior poder anti-inveja, que é essa autoapreciação, essa história do amor próprio, da história do banho. Outro lance que eu gosto de falar para as amadas é: acorda, vai no banheiro, lava o rosto e sorri para você. Quando a gente sorri para a gente, eu juro que eu acredito que sempre quebrei muitos copos, muitas coisas, e eu sempre falava, olha, que pegue tudo ao meu redor, mas que não me pegue eu. Né? Mas e você? O que você acha? Eu sou bem desse jeito. Na verdade, assim, eu tenho uma visão bem diferenciada de inveja, assim. Inclusive, eu queria saber das pessoas que estão na live, se vocês se sentem invejados, se lidam com inveja. Eu acho que sim, a inveja, ela é uma energia que é o sugar do outro, né? É o desejo do outro ser você. Né? E aí, muita gente fala hoje de inveja. Né? Muita gente fala de inveja branca e muita gente mete o pau, mas eu, de certa forma, eu acredito um pouco na inveja branca, tá? Eu acho que a inveja, ela pode ser um processo de você olhar e falar assim, eu podia ser mais, eu podia crescer mais, eu podia fazer mais, entendeu? Mas... trazendo o conceito de inveja construtiva, gente, olha... eu acho que inveja é um processo construtivo, às vezes, sabe? No sentido de você conseguir se motivar, mas não necessariamente, aí tá o negócio. O que é a inveja? A inveja é comparar-se. Quando a gente compara com o outro, entendeu? Quando a gente se compara de qualquer forma, a gente tem que perder esse processo de comparação. Porque comparar é uma coisa quase inútil, se você for pensar. Porque se tinha um mestre budista que falava, a infelicidade de ser está na comparação. Ele se compara. Está exatamente nisso, porque a gente começa a gente é ser único, nós somos todos seres únicos, cada um é um indivíduo complexo, é como se a gente fosse um planeta Terra diferente um do outro, assim, né? Somos universos completamente diversos, por mais que somos semelhantes. E aí, quando a gente tenta comparar, a gente tenta buscar e fazer que a gente seja igual ao outro, e isso sempre vai ser difícil. Verdade. Né? Então, assim, a comparação é isso. Mas eu acho que a gente, às vezes, tem que olhar para a vida dos outros e falar assim, por que aquela pessoa está conseguindo isso? Ela faz isso diferente de mim, mas ela faz, às vezes, menos do que eu e está conseguindo mais. Isso, na verdade, não é um processo só de inveja, é um processo de você analisar e começar a se repensar. Mas a inveja tem que ser no processo interno.
Então, assim, no sentido de você olhar pro outro e falar assim, eu posso também fazer daquele jeito, ou melhor, ou diferente, mas eu posso crescer, então tá na hora de eu mudar alguma coisa aqui. Eu estou fazendo alguma coisa errada, entendeu? Agora, quando a pessoa quer o que você tem, e pega, viu? A gente falar que a energia da inveja não pega, pega. Se você entrar na mesma frequência da pessoa, gente, ninguém fica vibrando paz e amor o tempo todo. Todo mundo vai ter um momento que vai dar uma baixada na energia. E é nessa hora que baixa um pouquinho a energia, que a inveja do outro vai lá e vai usar você como vai puxar a sua energia, né? Porque, você é espiritualista, você fica paz e amor o tempo todo? Ninguém. Ninguém. Não, aqui é a dimensão da dualidade, né? Não tem como. É exatamente a gente saber dançar nesse som. A Lu Torres já tinha falado que ela estava adorando, que é a primeira vez que ela assiste uma live. Muito bem-vinda, Lu Torres. E aí ela tá falando que ela é desligada, ela é sagitariana e fala demais, mas não me sinto invejada. Que bom. Mas eu também, eu não Não, isso é ótimo. Eu, na verdade, eu não dou muita atenção, assim. Às vezes eu tenho que entender que, às vezes, a minha queda energética é por causa disso. Aí eu vou começar a buscar os motivos e aí eu percebo que talvez seja isso, e aí eu dou umas mudadinhas, falo um pouco menos. Eu acho que em momentos que a gente tem que falar menos mesmo, principalmente de projetos. Eu acho que quando a gente fica pensando em falar de projetos para os outros, a gente tem que dar umas seguradas. Porque primeiro que esses projetos podem mudar. E aí a pessoa fica te cobrando de uma coisa, você nem tá mais naquela energia, você já mudou seu projeto completamente, a pessoa tá te cobrando daquele projeto. E a segunda coisa, né, porque não tem muito disso, você conta um projeto, sei lá, tipo, vou escrever um livro. Tô brincando, ainda não pretendo escrever um livro. Mas o contexto assim, vou escrever um livro. E aí você fala isso para as pessoas, mas aí você entra em outras energias, em outros projetos, e as pessoas, você não vai escrever o livro? E aí você nem lembrava mais daquilo, e começa a se tornar uma cobrança. Isso é horrível, né? Isso é horrível, horrível, horrível. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho. Isso também foi um aprendizado assim duro para mim, com o que a gente fala, né? De trazer E mesmo assim, às vezes está um projeto, um lance, o melhor exemplo que temos. Quando uma mulher descobre que está grávida, que existe aquele negócio, só conta para as pessoas depois dos 3 meses. Gente, e é muito verdade. Porque a pessoa tá todo mundo tão remexido com a notícia, a mulher tá mudando os hormônios, tá tanta coisa. E os 35% dos bebês morrem nos primeiros 3 meses. Existe o aborto, é 35%. Então, realmente, é muito alta. Então, existe uma sabedoria do espera os 3 meses. Tipo assim, Esse processo da gravidez é muito engraçado, como as mulheres têm inveja de outras mulheres que estão grávidas. Eu queria estar grávida, era pra eu estar grávida. E é uma inveja, às vezes, até inconsciente, mas existe uma inveja, né? Mas olha, Tiaguinho, no meu trabalho eu trago muito isso nos 21 dias, né? Tem uma natureza que a gente fala do feminino e que essa história dessa competição, né, entre as mulheres é muito louca. E eu fui ler da onde tinha surgido na história. Então, o lance, né, da mulher sempre ver a outra numa competição é quando inventaram a instituição do casamento. Portanto, a mulher saía da casa do pai negociada, né? Para ir morar com o marido, tinha filhos e, eventualmente, na época, começaram a nascer. As prostitutas só nasceram depois que inventaram o casamento. Então, eventualmente, o marido, se chegava algum amigo com uma moça, com uma prostituta em casa, a mulher ficava desesperada, porque o medo dela não era do marido se apaixonar pela mulher e ter uma noite com a mulher. O medo ia desestruturar a vida dela, a casa dela, o dinheiro dela, os filhos dela, toda a função da vida dela. E assim nasceu essa competição doentia que segue até hoje entre as mulheres, né? Que é o que você está falando. Por que ela As mulheres têm uma competição. Chega 2 ou 3 mulheres novas no grupo, até ter uma adaptação em cima disso, né? As mulheres estão lá se guerreando, brigando uma com a outra, né? E é horrível, isso é necessário. Eu vejo muito que nesse trabalho, né, de trazer a consciência, de trazer a espiritualidade, de ensinar todo mundo a ir para dentro e se conectar com o outro de um lugar de tipo, tanto faz se é um homem ou uma mulher, é um ser único que está na minha frente, que eu tenho a oportunidade de contemplar, de aprender, de trocar, e que quando as mulheres de verdade se unem, né, a fim de, seja de uma cura, a fim de alguma coisa. Gente, que poder que tem. E todo final dos 21 dias para bem amar, se eu faço uma meditação que a gente planta uma semente no nosso útero.
E aí a gente visualiza tal, e aí eu falo, imagina que essa semente, você está desejando assim, né, alguma coisa que você quer muito na sua vida. Agora, pare e pensa que todas nós que estamos fazendo, estamos com uma semente na mão. Então, deseje para as outras mulheres que estão nesse círculo da mesma forma que você está desejando para você. E aí, depois a gente planta, e aí a gente se conecta e envia essa vibração para todas as mulheres do planeta. Porque eu tento trabalhar dessa forma de trazer essa conscientização, quebrar essa... Já deu essa história de ficar competindo, né? Que nem os homens também com o carro, né? No mundo masculino Cara, também. O beleza, carro né? O é homem o tamanho do é pinto. muito, eu falo, o processo do cargo também da empresa, né? Tipo, é muito Cargo, esse, o poder. homem é muito nessa parte profissional de poder, quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem tem mais carro. E fica muito nisso também, e é totalmente desnecessário. Mais uma vez é o que é a comparação, né? É quando você começa a se comparar e fica se comparando o tempo todo com o outro, né? O outro é melhor que eu, o outro é melhor que eu. E aí fica nesse processo louco, assim, de busca de ser melhor que o outro, né? A gente não precisa ser Exato. melhor que o outro, a gente tem que ser um pouquinho melhor cada dia que a gente, né? Isso mesmo. Olha ali, Maeli Pera, minha vizinha linda, querida. Muitos beijos para você. Minha vizinha é E, ótima. e Tiaguinho, sabe que eu pensei aqui também que a gente estava falando? Quantas mulheres, né? Isso que a gente estava falando, dessa disputa de poder, dessas competições, dessas comparações doentias. Que outra coisa que eu ensino muito também é o lance de quando você se pegar, sei lá, de repente você está na rua, você está no shopping, você está no restaurante, aí você vê uma outra mulher, aí você começa, né, a falar, ai, ela tá com uma calça justa, gente, a calcinha tá marcando. Quando você pescar que você tá pensando, ou qualquer outra coisa, qualquer outra crítica, encontra 2, 3 coisas que você pode fazer um elogio. Eu comecei a fazer isso comigo, gente, revolucionou minha vida e a minha relação com homens e mulheres. Tipo, era isso. Eu via que eu começava a falar, ai, que tipo, piriguete, que tá... Mas o cabelo dela é lindo, ela tem uma pele muito bonita, ela tem um olho, tem uma voz, tem tipo pessoas que eu nem conheço, que eu tô metendo pau, jogando é coisa ruim na mulher. Então, isso eu senti que começou a reverter. E com o tempo, sabe, parei. Vim para esse lugar mesmo, cada vez mais me sinto, né, nesse lugar de presença. E de olhar e tentar enxergar quem tá lá, e não o que a minha cabeça tá aqui criando, inventando. Não, uma coisa que é engraçado a gente tava falando de pessoas tóxicas e no trabalho isso funciona bastante, tá? Você encontrar uma coisa na pessoa que você acha que é uma pessoa tóxica e você fazer esse elogio. Ou senão eu uso o método às vezes de abençoar. Eu abençoo essa pessoa, eu abençoo essa pessoa. E aí quando aquela pessoa tá com aquela energia negativa, que você tá sentindo que a energia tá negativa, você tipo abstrai a energia dela e fica assim, eu abençoo essa pessoa. Quando você abençoa a pessoa, você acaba criando uma proteção em cima de você e você não absorve a energia negativa. Gente, isso que o Thiago tá falando, tem o livro Segredos de uma Mente Milionária, você leu? Já li. Que ele fala lindamente isso, que ele sentia isso pela Oprah, né? Aquela apresentadora americana, e que ela aparecia na televisão, que ele ficava de bode, pensando que essa mulher ganha sei lá quantos milhões de dólares, tá bom, você quer que eu acredite? E que daí quando ele viu que ele tava numa mega fantasia, na verdade tava com uma mega inveja de toda a Uma grana mega da inveja, ele não tava nem aí com ela, o problema era a inveja dela. Exatamente, que daí ele começou a fazer isso, tipo, eu te abençoo, Oprah, você merece tudo isso, você deve ter trabalhado duro, você deve ter estudado, você deve, né? E aí ele começa a abençoar a Oprah, é demais essa passagem desse livro. Me Não, é lembrou muito muito. legal. Esse livro é muito bom, na verdade. É muito bom. Recomendo, hein, gente? Recomendo porque é um livro aí de. Todo mundo deveria ler, na verdade. Ele fala muito sobre esse processo de prosperidade interna, né? E como a gente trabalhar essa prosperidade para com a gente. Exatamente. Olha aqui a Marina de Lisboa. Muito bom, é isso mesmo, Helenusca. Beijos, Marina. Oficina Creative-se. Gente, ela dá cursos online de criatividade geniais. É muito legal. É Olha muito que legal. E o legal, marido gostei. dela pinta, é pintor, gente. Muito bom gosto. Então, artistas, né? Isso eu também queria trazer, Tiaguinho. Os artistas, a gente falou do pessoal do holístico, né? Das clínicas, de cabeleireiro, de tudo isso. Mas os artistas são seres extremamente sensíveis
E o que você acha? A gente estava falando de formas, né, da gente se proteger das urucubacas todas, das energias negativas, mas e para se inspirar também, né? Ou uma coisa assim, coisas da sorte. Eu sou cheia dos amuletos. Eu adoro amuleto, eu adoro anel, eu adoro brinco. Eu vou dando valor, eu vou pondo a minha energia da sorte nele, sabe? Eu vou colocando a É intenção, demais. né? Como as bruxas celtas. Eu vou escrever aqui, Marina, o livro. O que você acha de inspiração, assim, para essas pessoas sensíveis mesmo, né? Mas como assim? Você está falando no sentido de como lidar com a inspiração, como fazer, desenvolver a inspiração? Não, coisas, não, banhos ou coisas, ou dicas ou receitas de coisas que possam abrir, né? Tipo, que possam trazer mais essas inspirações. A gente falou das orquídeas, que tem uma egrégora angelical, mas tipo, coisas de trazer bem-estar e não só proteção, né? Ah, sim, não. Eu acho engraçado. Eu acho que os artistas eles trabalham com as suas emoções e até com um processo de inconsciente e empatia. Tem um exercício que eu trabalho muito, e eu vou trabalhar muito no meu curso de tarô daqui pra frente, quando vai ser lançado, que é o exercício da intuição. E aí você pode fazer esse exercício tanto na lua nova, quanto na lua cheia, ou na lua minguante, que é você olhar, tipo, tentar pegar uma bacia e colocar para refletir essa luz da lua. E você ficar mexendo nessa água durante uns 5, 6 minutos ali, porque isso vai transformar a sua parte emocional. E ela fala muito da intuição, vai falar tudo desses processos, mas você conseguir colocar para fora isso, né? Porque não adianta você ter a melhor intuição do mundo se você não consegue expressar essa intuição. Não adianta você ter a melhor criatividade do mundo se você não consegue expressar essa intuição. E aí, por que a gente trabalhar com esse elemento água, com esse elemento lua? A gente, primeiro que a lua é um símbolo feminino, ok, não vamos entrar nesse quadrante. É porque a criatividade, ela tá muito associada ao nosso chakra sacro, e é o elemento água que comanda esse chakra, Olha, entendeu? ele tava Só que pensando nas emoções e no inconsciente, né? exatamente. Mas a lua também trabalha muito com a expressão, né? De expressar sentimentos. E aí a gente trabalharia com o nosso chakra laríngeo. Então a gente consegue fazer um duplo trabalho, até porque eles têm, para quem estuda chakras, eles têm uma interligação fora, né? Então se você trabalha o seu chakra sacro, você consegue se expressar de uma forma melhor. Tanto que você vai entender isso no processo tântrico, quando você trabalha o tantra, a sua expressão para com os outros melhora bastante, porque você acaba trabalhando, por consequência, o chakra laríngeo, né? Os chakras eles têm uma ligação que a gente fala que é horizontal, né, que é no sentido de subindo o processo da Kundalini, mas ele também tem conexões chakras aí, que seria uma conexão entre os outros chakras, que seria o laríngeo com o sacro, o básico aí com o frontal, né? E a gente consegue ter isso, e o chakra cardíaco acaba tendo sendo o eixo central ali, fazendo com todos os outros. Sim. Eu Não, tenho também desculpa, gente. Desculpa, o básico com o coronário. Desculpa. Mas agora você falando disso me veio, né? Você citou o Tantra, você estava falando dos chakras, eu pensei nisso que a gente estava falando das proteções nas relações e no sexo, né? Eu acho sempre muito desafiador que conforme a gente também vai se aprofundando na espiritualidade, nos conhecimentos, vixe, gente, a cada encontro que aparece, né? Porque quanto mais luz também, mais sombras são atraídas pela luz. E isso é muito louco, eu sinto, eu percebo isso. E eu acho interessante ressalvar que uma coisa que eu também sempre passo das amadas, que é o lance de se proteger, né? Mesmo ao outro, muitas vezes, se você é um boy magia, que você não tem um relacionamento íntimo, né? Que você não vai levar a espiritualidade para o ato sexual, que seria o perfeito. O dia que o mundo inteiro fizer isso, gente, a gente vai transcender nesse planeta. Onde esse dia vai chegar? Mas, enfim, quando esse dia não chega, o lance de você honrar a sua energia feminina, né, a sua energia masculina, e também direcionar, de abençoar, como o Thiago estava falando, né, com as coisas, mas de abençoar o outro e a energia do outro. E outra coisa que eu acho muito forte, isso antes, né? E depois, quando termina a relação, de você simplesmente apoiar a sua mão no cardíaco da pessoa. E que eu acho que isso também é, na minha experiência, muito de preenche um lugar que não só o corpo, que aciona aquele chakra assim lindamente.
Gente, se uns ex-boys assistirem, não se assustem, era só isso que eu tava fazendo com vocês. Não tava fazendo nada mais forte que isso, né? Eu morro, né? Não, mas a relação sexual é uma relação que a gente troca energia, né? Não tem jeito, é uma energia íntima. Animal, na verdade, você vai trocar toda a sua energia tudo você vai trocar dentro de uma relação sexual. Mas eu acho que a primeira coisa que tem que ser trabalhada é retirar o processo pecaminoso do sexo. Porque quando você tem um processo pecaminoso, a energia baixa. Você, na verdade, você, tipo, por mais que você esteja naquela sensação e na necessidade e na vontade de fazer sexo, né? Você vai e você tem um instituto dentro de você falando que isso é pecado, isso é errado, isso é sujo. Você vai se conectar com as energias do outro, sim, mas vai conectar também com tudo aquilo que é ruim do outro, principalmente, porque você já está entrando com uma situação negativa, entendeu? Aí você não consegue nem fazer uma troca positiva. Por isso que muitas pessoas pós-coito ou pós-orgasmo vem aquela sensação de arrependimento, né? Porque além de você se sentir sujo e pecaminoso naquela situação, você ainda se conectou com a energia negativa, porque você já foi pro ato com uma coisa ruim. Então, assim, isso. A gente se abre, né? A gente se abre, os dois se abrem completamente para absorver tudo, né? E aí você pode se conectar com aquilo que é bom ou ruim da outra pessoa, né? Exato. Então, assim, a gente se libertar disso já é fantástico. Mas eu gostei da técnica do chakra cardíaco, acho que é bem útil, assim. Também usaria dar um último beijo, mesmo que seja uma coisa casual. Claro. Mas dá um último beijo e na hora que estiver beijando você pensa, o que é meu e o que é seu continua com você. E aí vai embora, fecha a porta e se Deus quiser volta, senão não. Precisa, né, gente? A gente tem que entender que o sexo casual é vida também, não é uma necessidade a gente ter um romance para fazer sexo. E aí acabou, você pega literalmente e fala isso. Aí no beijo você volta a ter troca de energia e aí joga pra pessoa o que é dela e pega o que é seu e vai embora. Mas isso eu acho que foi o que o Tantra mais me ensinou, a importância de eu ter uma vida sexual com parceiros, sem parceiros, estável, não estável. A vida sexual, ela é essencial para você ter vida em você. É essencial para você estar, assim, fluindo tudo, sabe? Tipo, é a base, né? O que gera vida. Então, a gente precisa fazer. A gente precisa ter contato. E não precisa ter outra pessoa, né? Você pode fazer sexo sozinho na melhor qualidade. Então é importante. E aliás, hashtag fica a dica. Quem tiver interesses nos 21 dias para me amar-se, na natureza sexual, a Heleninha aqui fala de se masturbar mulheres com cristais. E aí é genial esse trabalho do feminino com cristais lá dentro. É muito mágico, incrível. Tem alguém que perguntou sobre o processo acho que coisas de Blanco Brechó. Verdade que para melhorar a energia e as coisas darem, o sexo é fundamental. É fundamental, na verdade, né? A energia sexual estimulada, aí a gente vai entrar em um processo de tanto, acho que a Helena vai saber falar melhor que eu. Necessariamente não é necessário você ter o orgasmo, mas o estímulo sexual é necessário você ter. Aí o orgasmo é uma coisa que vai ficar aí, tem várias tradições, mão direita, mão esquerda, uns aceitam, outros acham que pode segurar, para ter um contexto energético até para você segurar melhor tudo isso. Mas é engraçado que assim, você não ter sexo, ele te traz um pouco, às vezes, até de força mental maior. E com o tempo, a sua vitalidade tende a cair. Eu já vi isso em várias situações. Eu conheço pessoas que ficaram sem fazer sexo não sei por quanto tempo. E se você não tem uma conexão espiritual muito alta, ou seja, uma pessoa que esteja muito bem, muito conectada com a espiritualidade o tempo todo, a sua energia com o tempo começa a diminuir. Fazer sexo é fundamental, seja com você, seja com o parceiro, não importa como que você vai lidar com o sexo na sua vida, mas é importante você trabalhar sua energia sexual, sim. Aí a gente vai entrar no processo de criatividade. Pessoas que não fazem sexo, que não têm uma sexualidade ativa, acho que é melhor a gente falar dessa forma, elas não conseguem achar saídas para as dificuldades da vida dela. Verdade. E vou dizer mais, Thiaguinho, tem 2 lances aqui muito importantes do que você falou, que, na verdade, gente, você parar para pensar, tipo, né, tira todo o conceito, vamos retirar totalmente a Igreja Católica aqui agora, assim,
o conceito de sofrimento, o conceito de que sexo é errado, que é para casar virgem, tira tudo isso, tá? Então, tipo assim, o que é Deus? O que é o divino? O divino é alegria, o divino, o que é o céu? Só coisa boa. E coisa boa tá na alegria, coisa boa tá na criatividade, coisa boa tá na risada, coisa boa tá no bom humor, coisa boa tá na calma, tá num abraço, tá num relaxamento, tá num let it go. Uau! Tá um vento de mar. Tipo Hollywood isso aí, hein? Tô bem Hollywood, gostei. Coisa boa é tudo de bom. E como é que a gente acessa? Como é que a gente vive essas coisas boas? Com tesão. É tesão pela vida. É putz, que irado, mais um dia que eu acordei, que delícia, vou andar, vou respirar, vou tomar um café, vou cozinhar. Esse ânimo, né? Que o Jung chamava de ânimos e ânima. Esse ânimo, que é o quê? É ter alma. É esse alma, esse tesão pela vida, tesão por estar vivo e ir para o que quer que seja. Então, isso, esse ânimos, a energia, a fonte de origem disso é essa conexão com a sexualidade. Né? E aí eu lembro que a gente até numa conversa, a gente falou de Tantra, que a gente estava falando de um profissional, e aí o Thiaguinho falou, nossa, essa pessoa deve ganhar muito dinheiro, porque vive o dia inteiro conectando com essa energia sexual. Foi isso que eu falei. Porque, meu, fica o tempo todo estimulando a energia sexual. E, gente, a energia sexual, aí a gente vai entrar em Kundalini e tudo isso, mas ela sobe o nosso processo nessa energia de Kundalini. E aí, assim, um sexo bem feito causa grande desenvolvimento espiritual aí, entendeu? É um sexo de união espiritual, assim, a gente consegue abrir os outros chakras e fazer a coisa fluir, né? Então, assim, é fundamental você fazer e conseguir ter um estímulo sexual de ordem satisfatória, pelo menos. Não, e de presença, né? Porque eu acho que é o corpo, gente. Tipo, aí voltando para a Reich, bioenergética, tudo tá no nosso corpo. Nosso corpo demonstra todos os nossos bloqueios. Tudo que a gente tem dificuldade, tudo que tá travado. Então, quando a gente vai fazer uma energia corporal, que seja um trabalho corporal, que seja uma massagem, que seja uma dança, que seja o sexo, tudo que você está mexendo e trabalhando o seu corpo, você está ativando as células, você está levando prana, você está levando energia, você está levando, sabe, movimento. Então, para estar presente no corpo, porque o que acontece muito nas relações sexuais hoje em dia é que as pessoas vão com a mente, elas não vão com o corpo. Elas vão com aquele imaginário de coisas, tipo, de fantasias, de revistas, de filmes, e elas não vão para a vida mesmo. Então, existe um gap. O toque, né? O toque é fake, né? É um toque imaginário, na verdade. As pessoas são muito mais visuais hoje em dia. Então elas ficam num toque muito mais na cabeça do que sentir a outra pessoa de verdade, se conectar de verdade com a outra energia, né? E não viver uma fantasia sexual, mesmo dentro do processo sexual. Lógico que brincadeiras, tudo isso, eu não tô falando sobre o processo de brincar, mas é de viver um momento sexual de verdade, né? Acho que isso é muito importante. E aí a gente vai falar de lei da atração, né? Lembra que tudo aquilo que a gente vive, a gente atrai, tá? Tudo aquilo que a gente sente, a gente atrai. Então, se a gente está num processo de sentir prazer, de sentir orgasmo, se a gente consegue fazer isso, sentir isso de verdade, a gente também vai atrair isso nas outras fases da nossa vida e nas outras áreas da nossa vida, né? Então, isso é complicadíssimo para as pessoas que fingem orgasmo, fazem sexo por obrigação. Então, assim, se tá fazendo do sexo essa energia, é super complicado, né? Dizem até que nas magias antigas que, por exemplo, se você tiver uma pessoa que tá, o marido aí, que você tá querendo alguma coisa do seu marido, quando ele estiver quase chegando no êxtase, você falar alguma coisa no ouvido dele, naturalmente no dia seguinte ele vai fazer pra você sem lembrar que você pediu. Não sei se eu podia falar isso aqui, né? Aquele que tá ensinando, não sei se eu tô ensinando coisas boas ou ruins, mas eu falei, né? Eu vou testar e na semana que vem eu conto pra vocês. Isso é um pouco... é verdade, agora eu fiquei pensando, aí o povo vai começar a fazer isso, os maridos tudo louco, fazendo um monte de coisa que as mulheres querem, só porque eu ensinei isso, né? Mas é porque o prazer, aquilo lá, quando a gente faz isso, o prazer fica associado à realização daquilo que ele vai fazer. Então, quando ele faz, ele sente prazer. Então, ele vai em busca de sentir novamente aquele prazer. Que incrível, que incrível. Porque quando a gente está no processo de quase orgasmo, a gente perde o nosso processo de consciência e a gente fica praticamente ali, a gente solta nosso inconsciente para cima por alguns segundos, né?
É, por isso que eu falo, o orgasmo é divino, porque é o momento que a gente para totalmente a mente e é o maior prazer. Assim, a gente vai viajar, tem esse prazer. A gente vai comer, tem esse prazer. A gente vai namorar, tem esse prazer. A gente vai ter um orgasmo, é esse prazer. O orgasmo é o maior prazer que o ser humano pode provar na vida, gente. Ontem eu Não fiz é uma uma live com a Bianca Vita falando sobre expansão de consciência, né? E o processo de um orgasmo verdadeiro é um processo de expansão de consciência, porque você sobe seu inconsciente, se conecta com seu eu verdadeiro, arrancando todo o seu ego, desmaterializando o seu ego por alguns segundos. Então, assim, é por isso que o orgasmo é também um processo de evolução espiritual, se for bem utilizado. Isso aí, maravilhoso. Maravilhoso, Tiaguinho. Eu tô sem